Hoje nós vamos conversar a respeito de polidramnia. O que é? O que é a polidramnia? Polidramnia é quando há um aumento do líquido amniótico. O útero grávido ele tem o formato de um coco. Imagina um coco verde. Ele é oco e dentro do líquido ali é que fica mergulhado o feto, certo? Então esse espaço entre do nenê dentro do saco gestacional é preenchido por líquido, e em algumas ocasiões esse líquido ele fica aumentado, né? Então, quando há um aumento desse líquido em que o nenê está mergulhado, é chamado de polidramnia. Onde é formado o líquido amniótico? O líquido ele é produzido principalmente pelos rins do nenê, é xixi, urina, a maior quantidade. E menor quantidade também é produzido pelas vias respiratórias e por membranas do nenê ali. Essa é a produção. Já a absorção ele é feita principalmente através do trato gastrointestinal, o nenê deglute o líquido. E do trato respiratório também, o nenê inspira um pouco de líquido e o líquido também ele é absorvido por ali. Quando ocorre um desequilíbrio entre a produção e a absorção desse líquido, é que ocorre essa polidramnia. Ela pode ser também uma oligodramnia, que vai ser assunto de uma outra live. Mas aqui então, quando existe uma produção maior do que a absorção, existe a polidramnia. A regulagem de quanto de água é produzido e quanto é absorvido, ele não é totalmente entendido, esse mecanismo, mas ele é regulado por vários fatores aí. Inclui principalmente hormônios fetais, placentários e o fluxo do útero e da placenta, esse fluxo útero-placentário. Então, como eu disse, se tem uma produção excessiva de urina, por exemplo, no diabetes gestacional, você lembra que o diabético ele começa a tomar muita água e urinar muito, ele urina muito. Então o nenê que urina muito, aumenta a produção de urina, aumenta o líquido amniótico. Algumas anomalias fetais também, existe uma condição que faz aumentar a produção do líquido, urina aumentada ou diminuição na absorção. Diminuição da absorção seria principalmente por diminuição da deglutição. O nenê engole menos líquido, ou engole menos, ou tem alguma alteração em que há uma obstrução. Por exemplo, se tiver um problema do esôfago ou de duodeno, uma atresia de duodeno, a absorção do líquido diminui e o nenê às vezes até tenta engolir, mas como há um refluxo, fica diminuído essa absorção e consequentemente há um excesso de líquido amniótico. Então, na polidramnia, as causas então variam de acordo com o que a gente falou aqui agora. Pode ser o diabetes que faz o nenê urinar bastante, pode ser alguma infecção também, infecção do nenê, das membranas, que pode ocasionar esse aumento do líquido. E para diminuição, alterações ou no tubo digestivo, uma atresia de esôfago, um problema de duodeno, uma atresia do duodeno, ou alguma condição neurológica do nenê, que o nenê não deglute, também faz aumentar esse líquido amniótico. Vou falar um pouco das possíveis causas além das que eu comentei aqui, que foi diabetes e anomalias fetais tipo obstrução. A síndrome de Down, síndrome de Turner faz aumentar. A meningomielocele, quando tem aquela bola na coluna do nenê, também faz aumentar o líquido amniótico. Outras malformações congênitas que levam à redução da quantidade de líquido que é deglutido, né? Ou aumento da urina fetal, pode causar a polidramnia.
Quais infecções podem levar ao aumento do líquido? A toxoplasmose, a rubéola, citomegalovírus, o sífilis, o parvovírus, outras infecções também podem causar essa polidremia. Uma causa natural de polidremia, do aumento do líquido, seria a gestação múltipla. Como tem 2 nenê naturalmente urinam mais, geralmente são 2 bolsas, ou mesmo seja uma bolsa só, existe um aumento da urina, então aumenta a quantidade de líquido amniótico. Anemia fetal, incluindo aquela hemolítica, né, por incompatibilidade de RH, também faz aumentar o líquido amniótico. Tem aquela síndrome da transfusão feto-fetal, são os gêmeos que estão numa mesma bolsa. Aí o nenê começa a produzir mais urina e acaba aumentando também. Existem problemas de idiopáticas, quando não se sabe a causa e existe um aumento excessivo de líquido amniótico. Às vezes está relacionado com alterações do sistema nervoso central. Hidropsia fetal, aquela hidropsia fetal é quando existe um edema, como incha todo o nenê, né? Mas aí todas as cavidades do nenê também incham, os pulmões, o abdômen, tudo incha e também existe um acúmulo de líquido e dá essa polidremia. Mas, por isso que com várias causas e a fisiopatologia exata desse controle da quantidade de líquido ele não é bem compreendida. Essa polidremia não dá para saber exatamente, não está totalmente compreendida. Alguns fatores são claros, outros nem tanto, né? Como é feita essa medida da polidremia? Aqui nós estamos vendo um quadro de polidremia. O que se faz é dividir o útero em 4 quadrantes. Faz essa divisão do útero em 4 quadrantes. No ultrassom mesmo, você pega o transdutor e divide ele em quatro. O superior direito, o superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo. E aí pega-se os maiores bolsões aqui de líquido. Então pega daqui até aqui e vai medindo os maiores bolsões. Daqui até aqui. Vai medindo a quantidade de água que tem nesse espaço aqui. Então vamos seria esse espaço aqui, esse espaço aqui que é medido. Em amarelo nós estamos vendo os locais onde é medido o líquido. Soma-se tudo isso aí, se der acima de 20 é uma polidremia. Faz em torno de 6 a 8 a soma desses quadrantes aí. Dando acima de 20 está uma polidremia. Então, como é possível medir a polidremia, é possível também fazer um acompanhamento. Eventualmente é dado um tratamento para a mãe diabética com medicação, com insulina, com dieta, com exercício físico, e aí faz o controle, corrige a glicemia da mãe e a gente vê que esse líquido também começa a diminuir. Então, bastante interessante. E outra sonografia é o método de escolha para ver a quantidade de líquido amniótico. Certo? Bem interessante, né, ver essa parte de líquido amniótico. Vamos ver quais são as perguntas. Boa tarde, doutor. Thalita de Carlópolis. Estou com 21 semanas e 5 dias. Mulher está com placenta baixa. Aí isso já é outra... Já é um fator que não dá polidremia. A placenta baixa ele prejudica mais na hora do parto ali. Hidrocefalia causa isso também? Sim, Ruth Urani.
A polidramnia é uma causa, a hidrocefalia é uma causa de polidramnia. Como eu falei, não está bem estudado, não se sabe exatamente. Provavelmente é algum problema do sistema neural, algum problema na deglutição do líquido amniótico pode estar levando, ocasionar essa polidramnia. Tatiana, boa noite. Alane Souza, cada vez fico mais impressionada. Grávida, não tem um minuto de descanso. Cada coisa que descobrimos, aprendemos com cada gestação. Porque nunca ouvi falar desses nomes diferenciados. É verdade. De vez em quando, são muitas coisas que podem acontecer. Felizmente, essas coisas são raras, tá? A polidramnia é um negócio não é assim tão comum. E geralmente é um processo benigno, não vai levar assim a alteração, né? Depois que corrige, o nenê nasce bem, e enfim, é alguma coisa que é da gravidez mesmo, só ali. Certo? Muito obrigado pela companhia, pessoal. Então, vimos aí um pouquinho sobre polidramnia, que é o aumento do líquido amniótico, geralmente ocasionado por aumento da quantidade de urina, por o nenê estar urinando demais, por algum problema neurológico, e ele ou porque o nenê não está deglutindo, esvaziando, eliminando a quantidade de líquido, porque por um motivo de entupimento do esôfago ou entupimento no duodeno lá embaixo, existe um acúmulo do líquido. E tudo isso que faz levar à polidramnia. Obrigado pela companhia, pessoal. Continuem mandando as suas dúvidas e nós estamos fazendo aqui os vídeos para complementar aí